Muito boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde, bom dia para você que vai ver esse vídeo em outro dia. Aqui nesse canal, todo dia nós lemos a Bíblia e no final nós oramos para Deus abençoar a sua vida. Você quer ler a Bíblia conosco? Aqui nesse canal, todo dia nós lemos a Bíblia, a Palavra de Deus. Então lembra que eu falei que ia falar, irmãos, por que Estevão... E tem uma coisa que muitas pessoas não entendem isso. Não quer dizer porque você faz tudo certinho que você não vai enfrentar lutas e dificuldades. Tem muitas pessoas hoje que se decepcionam, entenda bem. As pessoas desanimam porque elas pensam que com Deus tudo sempre vai dar certo. Que Deus não vai permitir elas passar dificuldade. Meu irmão, minha irmã, eu digo para você. Às vezes você com Deus, fazendo tudo certo, você enfrenta mais luta que as pessoas, às vezes, que não acreditam em Deus e não buscam a Deus. O porquê? Porque o que Deus tem para nós é depois dessa vida. É isso que ninguém entende, ninguém prega isso. Porque ninguém quer ouvir isso. Jesus não prometeu uma vida boa aqui. Se prometem isso para você, estão mentindo. Para ter uma vida boa aqui, você tem que ter fé e correr atrás. Mas Jesus, ele morreu para nós ter salvação. Então hoje as pessoas não querem ouvir isso, mas é a pura verdade. Você não entenda que... Por que Estevão, depois de ele ser cheio do Espírito Santo, ele pregar a palavra, aqui você vai ver agora a morte de Estevão. Por que Deus permitiu Estevão morrer apedrejado? E é isso que nós vamos ver hoje. Eu falei que vale a pena você esperar, porque a leitura de hoje está muito forte. Eu vou te explicar o porquê. Entendeu? Quando a pessoa é escolhida de Deus, olha o que acontece. Atos capítulo 7, versículo 54. A morte de Estevão. Ouvindo ele isto, enfureceu-se do seu coração e rilhava os dentes contra ele. 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. 56. E disse: Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, ele já estava vendo que ele ia partir, que ele ia para o céu, ele ia com Jesus. E no versículo 57, eles, porém, clamavam em alta voz, tamparam os ouvidos, e unânime arremetaram contra ele. 58. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. 59. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, presta atenção, Senhor Jesus, receba o meu espírito. 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impute este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Você viu, meu irmão, que palavra forte é essa, né? Ninguém quer ouvir isso, na verdade. Mas Deus me deu uma direção aqui, meu irmão, muito linda. Jesus morreu pela nossa salvação. Salvação da nossa alma. Entendeu? E aqui nós podemos ver, irmãos, que antes de Estevão morrer, ele viu o céu aberto. E Jesus assentado à direita de Deus. Sabe o que Deus me mostrou aqui, meu irmão, minha irmã? Que Estevão, ele ia se desviar, ele ia perder a salvação. E por isso que Deus permitiu que naquele momento, que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele estava bem, ele fosse apedrejado e fosse salvo. Que revelação é essa, né? Talvez você não... Tem muitas pessoas que dizem assim, como é que pode? Estevão estava cheio do Espírito Santo, pastor. Como é que pode Deus permitir ele ser apedrejado até a morte? Mas, meu irmão, minha irmã, é a salvação da nossa alma que Jesus, ele se preocupa.
E por isso que você não pode murmurar, não importa o que aconteça contigo, é com a permissão de Deus. Olha quantas pessoas que não são escolhidas, que se desviam, se perdem, e perdem o bem mais valioso que é a salvação da sua alma. Que se tivesse morrido quando estava bem com Deus, estaria salvo, mas não. É isso que você não entende. Jesus ele foi morto, irmãos, pela nossa salvação. Aqui na terra, você vai ter que correr atrás daquilo que você quer. As igrejas não pregam isso, porque as pessoas não querem ouvir isso. Por isso que Deus permitiu ele ser apedrejado. Porque ele ia se desviar, talvez ele lá na frente ele não ia continuar. Então Jesus cria ele naquele momento, que ele estava bem, que ele estava salvo. O corpo vai apodrecer, de todo mundo hoje, o corpo vai apodrecer. A Bíblia diz que do pó nós viemos e nós vamos retornar ao pó. Não adianta. Ninguém vai ficar para a semente. E a nossa alma. Olha o que ele disse para Jesus. Olha o que ele disse para Deus. Receba o meu espírito. Ou seja, me receba em teus braços. O meu corpo eu vou matar. Mas o meu espírito, a minha alma, a Bíblia diz que o corpo morre, o espírito volta a Deus que o deu. É muito forte isso. Por isso que você não pode olhar para nada que você passa. Você não pode perder a tua fé. Irmãos, ele sendo apedrejado, ele pediu o quê? Pai, perdoa os pecados. Meu Deus do céu, como Jesus fez. E hoje, na primeira lutinha que nós passamos, queremos sair da igreja, queremos largar Jesus. E quem vai te salvar? Quem vai salvar a tua alma? Meu irmão, tem pessoa que ela parece que vai viver aqui, é imortal. Vive a vida como se não tivesse amanhã. Eu nunca vi isso. Na primeira lutinha que abandonar Jesus, mas quem vai te salvar a tua alma? Mas depois você pode, talvez, partir desse mundo, e onde vai estar o teu espírito, a tua alma? Ele diz que o espírito volta a Deus que o deu. Então quando você está com Jesus, está com Deus, ele te dá o espírito, e aquele Espírito Santo dentro de você vai te conduzir à salvação, vai te guiar, vai te orientar para você não se desviar. E aqui você vê que em nenhum momento Estevão joga praga, deseja o mal deles, pelo contrário. Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, é isso que ela faz. Não importa a luta, a dificuldade, ela não joga praga, ela não pergunta por quê, ela aguenta firme. Porque ela sabe que tudo que acontece com ela é com a permissão de Deus. Deus está provando, se Deus quer assim, assim será. Mas isso não é pregado mais. Hoje as pessoas querem estar com Deus pelos milagres, pelas coisas, tudo dá certo. E se você vê na Bíblia, não diz isso. Pelo contrário. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais luta você enfrenta. Quanto mais certinho você anda, mais luta você é perseguição, é dificuldade com família, filho, trabalho. Mas no final, tudo isso, Deus ele vai te dar vitória, salvando a tua alma, e se você tiver fé, também te ajudando aqui. Entendeu? Porque Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. E Saulo, irmãos, que depois se converteu, largava ali as vestes, ele perseguia os cristãos. E aí, olha o que aconteceu depois, olha como a perseguição depois, meu irmão, se levantou, o diabo se levantou valendo. Capítulo 8, versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. 2. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrando no cárcere. 4. Entremente os que foram dispersos, iam por toda parte, o quê? Desistiram, pregando a palavra. 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava a Cristo. 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. 7. Foi o espírito imundo de muitos possessos saiu, gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ou seja,
vez deles parar, né? Pô, mataram Estevão. Não, agora vamos parar de pregar a palavra. Meu irmão, não importa. Não importa o que nós passamos, temos que continuar com Cristo, com Jesus. Ele tem a vida eterna para nos dar. Não importa a doença que você enfrenta, o problema financeiro que você enfrenta, a perseguição, nós não podemos parar. Todas as pessoas hoje, irmãos, que mataram Estevão, onde elas estão hoje? Muitos estão no inferno. Estevão está com Jesus, está com Deus. Isso que você não entende. E os outros foram para outro lugar, mas continuaram pregando a palavra. Não desistiram, não ficaram com medo. Hoje as pessoas têm medo, irmão. Elas desistem fácil, abandonam fácil. E você vai ver esse homem aqui chamado Saulo, é o apóstolo Paulo, depois que você vai ver, Olha a transformação, irmãos, nós vamos ver deste homem aqui, que perseguia a igreja, que maltratava, que talvez estava lá, mandou matar Estevão. E você vai ver depois a transformação deste homem. Não fique magoado com as pessoas que te prejudicaram, que tentaram puxar o teu tapete. O que elas fizeram, o que elas plantaram, elas vão colher. Não precisa você fazer nada. Entrega na mão de Deus, irmãos, que Deus está vendo, Jesus está vendo. É isso que você não entende. Eu quero orar por você agora. Eu falei para vocês que hoje a palavra já está muito explicada. Entendeu então por que Estevão, Deus permitiu isso? Porque ele se preocupa com a nossa alma, irmão. Por que o apóstolo Paulo, depois lá na frente, você vai ver, ele disse: morrer para mim é lucro e viver é Cristo. Ou seja, ele não estava nem preocupado com a vida dele aqui, porque ele sabia para onde ele ia. E você? Você sabe para onde você vai? Se você partir hoje desse mundo? Temos que refletir. Oramos. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu ordeno agora e exijo, Pai, a todo espírito maldito do mal que tem tocado na vida, Pai, dessas pessoas. Espírito de doença, de enfermidade, espírito maldito do mal, eu te mando agora. Pode pegar na doença, pode pegando tudo que é teu dessa vida agora. Espírito de desânimo, de medo, de incredulidade. Em nome do Senhor Jesus, saia. Em nome de Jesus, saia. Receba agora o milagre de Deus para a tua vida. Receba a cura, a resposta de Deus para a tua vida. Seja livre, curado e abençoado, em nome de Jesus. E você diga amém e diga graças a Deus. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Até amanhã, em nome de Jesus.